Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 15 de abril de 2021 e o título é Algoritmo do Universo. Sabe aqueles dias em que parece que o universo está lendo nossos pensamentos? A gente pensa em algo e, coincidentemente, aquilo acontece. Lembra de uma pessoa e ela te liga ou manda mensagem. Está buscando por algo e de repente a coisa aparece na sua frente. E pode ser um objeto, uma informação, um endereço, enfim, uma infinidade de coisas. Isso se chama sincronicidade. É como se fosse o algoritmo do universo. E ela normalmente acontece nos dias em que estamos mais voltados para nós mesmos, nos ouvindo e prestando atenção aos nossos desejos e sentimentos. Quando colocamos a poderosa força da intenção nas pequenas atitudes e pensamentos. Quando quem se expressa não é a boca, mas o coração. Vivemos quase que diariamente uma batalha entre a mente e a alma, entre o pensar e o sentir. Muitas vezes passamos o dia no piloto automático, com o cérebro funcionando a toda velocidade e esquecemos de colocar um pouco de sentimento, de sensações e intenções em meio à rotina. Talvez essa pequena mudança trouxesse mais leveza, mais alegria, mais gratidão e, consequentemente, melhores resultados. Um exemplo simples seria a rotina da casa. Aquela repetição diária de tarefas poderia se tornar mais leve se sentíssemos que estamos cuidando de nós mesmos ao cuidarmos do nosso ambiente. Isso nos leva também a perceber que temos tanto a agradecer quando simplesmente estamos aspirando o chão, por exemplo, pois temos um lar, saúde e tempo para dispensar aquela tarefa. E tantas vezes nem estamos presentes vivendo o momento. A mente nos desvia do agora e de todas as suas sutilezas. E com isso, as boas coincidências não acontecem, pois atraímos para a nossa vida a energia que colocamos nela. O universo ouve melhor o sentir do que o pensar, e para isso precisamos nos abrir a esse diálogo, mandar as variáveis adequadas, colocando mais sentimento em nossos pensamentos. Então vamos lá. Esse daí, isso fala, né? Tem muita gente que fala que é a lei da atração, então assim, eu acho que é o nosso poder de criar as situações positivas na nossa vida. Então, quando a gente, o universo, eu já falei algumas vezes, né, que o universo ele não entende palavras, ele entende sentimentos, emoção, a emoção que você coloca naquilo. Quando você deseja alguma coisa que você consegue colocar a emoção que você sentiria ao conquistar, por exemplo, você quer muito, por exemplo, uma casa, uma determinada casa. Quando você pensa nela e você coloca aquela emoção, a felicidade que você sentiria, né? A sensação de bem-estar, de conforto que você sentiria naquele espaço, naquele lugar, aquilo vai fazendo com que os movimentos aconteçam para que você crie na sua vida aquilo, né, e traga para a tua vida aquilo que você tanto almeja. Então não basta só a gente desejar, ou a gente pedir, ou a gente orar, a gente precisa primeiro até agradecer, porque quando a gente agradece, a gente se coloca numa posição de que a gente já tem aquilo, de que a gente é merecedor. Muitas vezes, muitas pessoas às vezes fazem tudo que, né, que está ao alcance delas, mas não conseguem conquistar as coisas porque elas não se sentem merecedoras. E esse é um sentimento extremamente importante, né? A gente se sentir que a gente merece, porque quando a gente sente que a gente merece, a gente atrai para a nossa vida, a gente faz um movimento, faz a energia circular de uma forma positiva para a nossa vida. E assim, a gratidão é uma energia tão poderosa de criação que é uma energia que a gente deveria estar manter presente em todos os momentos da nossa vida. Então, quando eu falo aqui, né, de uma coisa simples, por exemplo, você está fazendo uma tarefa que às vezes a gente não gosta de fazer, né? Limpar a casa, fazer faxina, essas coisas a gente não gosta de fazer. Tem gente que gosta, né? Mas às vezes a gente já trabalhou o dia inteiro, aí está cansado, aí tem que fazer uma outra coisa dentro de casa, às vezes a gente faz reclamando, sendo que
se a gente parar para pensar, né, é uma bênção que a gente tem ali uma casa para cuidar, a gente tem uma louça para lavar porque a gente teve alimento, né? E então, sempre olhar o lado positivo das coisas, por mais cansativo que às vezes seja alguma tarefa ou outra, a gente sempre olhar pelo lado positivo, né? Ontem eu estava conversando a respeito, inclusive, de trabalho voluntário, que o trabalho voluntário, a gente estava falando a respeito dos benefícios terapêuticos do trabalho voluntário, que quantas pessoas conseguem sair de processos de depressão, de ansiedade, fazendo o trabalho voluntário. Né? Eu tive uma experiência anos atrás, realmente, que eu fui pesquisar, porque uma pessoa conhecida estava passando por esse processo e nada resolvia, nem psicólogo, nem psiquiatra, nada. E eu acabei descobrindo, eu fazia trabalho voluntário e pesquisando acabei descobrindo que tinha realmente resultados comprovados, né, de melhora no quadro. E aí eu levei essa pessoa, né, convidei a pessoa para fazer o trabalho e ela aceitou e realmente teve um resultado muito positivo, né? Teve uma mudança muito significativa. Lógico que não é de uma hora para outra, mas a gente percebe com muita nitidez a mudança. Porque, de uma certa forma, quando a gente vai fazer um trabalho voluntário, normalmente você vai em lugares auxiliar pessoas que estão em uma condição de necessidade, né? E você está ali na condição, né, de poder auxiliar, né? Tem uma frase do Osho que diz que quem doa é quem tem que agradecer, né? Porque você está na condição de poder doar, então você está numa condição muito favorável, então você precisa agradecer por isso, né? Por essa graça que você tem, essa bênção que você tem, né? De poder auxiliar. E realmente, quando eu fazia trabalho voluntário no hospital e com pessoas em situação de rua, também em asilos e tal. Então, você começa a lidar com uma realidade bem distante da sua, em uma realidade muito difícil. Então, é inevitável que você vá acabar comparando, né, e vendo o quanto você tem uma vida abençoada, né? O quanto você tem para agradecer. Então, justamente, e quando a gente entra nessa energia, a gente acaba criando coisas na vida da gente, criando mais, atraindo mais bênçãos, mais coisas positivas, né? Mais pessoas também, né? Com boas energias, pessoas que às vezes chegam do nada, assim, né? Não é do nada, né? Mas assim, a gente atraiu aquilo, mas pessoas que aparecem assim no momento que a gente mais precisava, né? Quantas situações acontecem que você está precisando de um auxílio e de repente aparece exatamente uma pessoa te oferecendo aquilo que você mais precisa naquele momento, ou uma oportunidade. Então, quando a gente vibra nesta emoção, né, no sentimento da gratidão e da alegria, de entender que a gente realmente merece que as coisas boas cheguem até nós, a gente vai criando isso na nossa vida. E é como se fosse assim, né, que eu falo que é o algoritmo do universo, porque né, a gente quando está hoje em dia, né, muito comum, às vezes você vai pesquisar, você está precisando comprar uma roupa, por exemplo. Aí você vai lá, faz uma pesquisa, né, na internet e tal. Todas as suas redes sociais começa a te mostrar aquele item, né? Aquele tipo de produto que você está pesquisando. Ou então você foi pesquisar um eletrodoméstico. Você tá olhando lá na sua rede social, tá lá rodando o feed e começa a aparecer tudo daquele eletrodoméstico que você pesquisou. E isso, assim, porque, né, o algoritmo vai guardando, ele vê ali o que você precisa e ele vai te oferecendo. Porque a gente, na verdade, é o produto das redes sociais, né? Nós que somos o produto. Então, tudo que a gente faz ali é observado para vender, né? O que
para nos vender, para nos oferecer, né, os produtos que são, né, tem os patrocinadores, as pessoas que as empresas que patrocinam, né, os anúncios, então aqueles anúncios vão sendo oferecidos para as pessoas que realmente estão buscando aquilo, que tem algum interesse, que o perfil delas está voltado, né, linkado com aquele tipo de produto. Então, assim, coisas que você costuma muito buscar, pesquisar, ou olhar, né? Às vezes você vê uma coisa interessante, você entra lá, dali a pouco você está vendo um monte de coisa igual sendo oferecida para você, né? Por exemplo, já aconteceu, eu gosto muito de oráculos, né? Porque eu leio, né? Eu leio baralho cigano, então assim, e eu adoro, amo oráculos. Então, o que me aparece de anúncio de oráculo é impressionante, porque eu tô sempre ali, né? Qualquer um que aparece, eu já vou lá. Ai, não, deixa eu ver se aqui é novo, não conheço. Então, e é uma coisa que eu estudo bastante, então, lógico que isso é uma coisa que toda hora estão me oferecendo, porque sabe que é algo que está dentro do meu interesse, né? Até páginas que eu sigo voltadas, né, para esse assunto, então, lógico que o algoritmo fica me bombardeando ali com esse tipo de conteúdo. E mesmo assim, lógico, eles veem qual é o tipo o seu posicionamento, então eles vão te oferecer cada vez mais conteúdo de acordo com as coisas que você acredita, que você posta, que você compartilha. Então, esse é o algoritmo, né, da internet, então, que está sempre ali, né, te observando e te oferecendo o que ele acha que é do seu interesse, de acordo com os seus movimentos, de acordo com as suas atitudes. Aqui eu falo que o universo faz a mesma coisa. Ele está ali, te observando. Então, assim, tudo aquilo que você emite de emoção, ele vai estar trazendo. E a gente sempre fala da questão positiva, né? Do que você é, passa de positividade, do que você almeja, do que você emite de vibrações, de intenções positivas. Mas também tem o lado de tem gente que reclama, né? Que a própria palavra, né? Reclamar, né? É clamar várias vezes, né? Você clama mais que uma vez. Então, aquilo que você está pedindo, você vai receber. Aquilo que você está jogando, né, para o universo, é o que você está criando para sua vida. Então, é importante que a gente reclame menos, né? E agradeça mais. E é inevitável, de vez em quando, né, a gente acaba, né, dando umas derrapadas e reclama de uma coisa ou outra, mas é importante que a gente fique mais atento a justamente como a gente se manifesta, né, porque as nossas manifestações emocionais é que trazem a manifestação concreta na nossa vida, principalmente o que a gente sente em relação às coisas, nem tanto até o que a gente fala, é mais o que a gente sente. A palavra tem, lógico, poder, mas a emoção, o sentimento, ele triplica isso, né? Então, é, se a gente quer coisas boas, se a gente quer atrair coisas boas para gente, para a nossa vida, é importante que a gente vibre nessa frequência, né? E acredite, principalmente, né? Tenha fé. Então, você está precisando aí está num momento que tem talvez algum desequilíbrio orgânico, está precisando de cura, é vibrar nessa energia da cura já, do bem-estar, de você estar já bem, estar se sentindo saudável, estar se sentindo curado. E, lógico, buscar, né, não é só ficar nisso, né? A gente tem que fazer os nossos movimentos. Então, quando a gente vai vibrando nessa energia de cura, de saúde, as, as, as possíveis alternativas, tratamentos vão chegando, né? Quantas vezes você está aí com algum probleminha, de repente você até vê um vídeo aí que fala justamente daquele assunto, que traz informações, que traz esclarecimentos, né? É o algoritmo do universo aí, te auxiliando. Ou às vezes você encontra uma pessoa que acaba tocando comentando sobre o mesmo assunto, te trazendo algumas informações. Então, isso é
a nossa energia trabalhando a nosso favor. E quando a gente trabalha com alegria e com amor e com gratidão, a gente só pode criar na nossa vida coisas positivas, inclusive atrair soluções para dificuldades, para desafios que talvez a gente esteja aí enfrentando. Então, esse texto é justamente para a gente pensar, né, em criar um algoritmo positivo na nossa vida com relação às vibrações e energias que a gente quer manter na nossa vida, com a nossa conexão espiritual e com o que a gente realmente merece, se sentir merecedor, né? Sair daquela de todo e qualquer tipo de energia de culpa, de medo, de insegurança e vibrar na certeza de que o melhor está reservado para nós, porque nós merecemos, né? E lógico, né, ter atitudes positivas realmente para que nós sejamos merecedores, né? Uma pessoa que é uma pessoa que só não faz o bem para ninguém, ela, né, não vai com certeza atrair coisas boas, né? É a lei da semeadura, a gente colhe o que a gente planta. Então que a gente plante coisas boas, que isso vai trazer para a nossa vida, quando a gente contribui, quando a gente se sente útil, quando a gente sabe que a gente está contribuindo de forma positiva, né, para a nossa vida, para o nosso entorno, para as pessoas que a gente ama, para toda a nossa comunidade, isso traz uma sensação realmente de merecimento. Então a gente tem que realmente reforçar esse sentimento e trabalhando, né, por isso, criando atitudes e oportunidades na nossa vida, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.